Começa agora o seu programa Fé e Vida, em parceria com a Paróquia de Santa Luzia. Fé e Vida é o Evangelho da Vida chegando até você. Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã. Hoje a igreja celebrando o grande mistério da nossa fé, Sexta-feira da Paixão, onde nós contemplamos o mistério do amor. A cruz como o despojamento, como a entrega, como o esvaziamento total do Filho de Deus que por nós morreu. Na cruz de Cristo também nós contemplamos e celebramos tantas pessoas que continuam sendo crucificadas. Na cruz de Cristo contemplamos as nossas cruzes. Cristo se fez solidário conosco em nossas dores, em nossas angústias, em nossos medos. Cristo sofreu carregando nos ombros os nossos pecados. E celebrar esse mistério da morte de Jesus e amanhã a ressurreição é celebrar a grande denúncia contra os poderes que oprimem, que matam, celebrar a resistência daqueles que resistem a esses poderes que matam, é celebrar o amor que não tem limite, ama até o fim. É celebrar a fidelidade de Jesus ao Pai. É celebrar o nosso caminho de redenção, de salvação e de vida. No Filho de Deus, caído por terra, Deus abençoou a sua terra. No Filho de Deus, morto na cruz, Deus nos livrou da morte eterna. Portanto, Deus, por amor ao mundo, não poupou o seu próprio Filho. Vamos pedir a Jesus a graça de, ao celebrarmos os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor, possamos também renovar a nossa fé, o nosso compromisso no amor e na fidelidade, principalmente aos pobres, aos sofredores da história. Vamos ouvir a canção? Já voltamos com a partilha de um texto da leitura de hoje da Santa Missa.
Abramos os nossos ouvidos para escutar e o nosso coração para acolher a palavra que vai ser proclamada. Ouça agora o Evangelho do Dia. Muito bem, querido irmão, estamos hoje com a nossa programação especial no nosso Fé e Vida, nessa sexta-feira da Paixão, e os textos que a liturgia de hoje nos apresenta são textos muito fortes, e nós vamos escutar agora o relato do cântico do servo do Senhor, lá do livro do profeta Isaías. Isaías 52, 13 a 53, 12. Isaías 52, 13. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado que estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? Quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como um renovo de planta, ou como a raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado e humilhado por Deus. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia, foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor,
quis merecê-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxodo a vontade do Senhor. Por causa da vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas dores. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas aos valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Aqui o texto do profeta Isaías. Não é difícil de nós, ao ouvirmos essas palavras, parece que estamos vendo a cena da paixão e morte do Senhor. Na verdade, o profeta, ele está falando do povo de Israel, um povo sofrido, um povo chamado a ser Messias, um povo que tem uma missão de ser sinal, sacramento da aliança do Senhor. E neles, Deus salvará a muitos. Mas a igreja sempre leu esse texto olhando para Jesus. Ele é o servo do Senhor, com o rosto desfigurado pelo sofrimento e a dor. Ele não tinha aparência que nos atraísse. Olhávamos para ele, virávamos o rosto. Parecia um castigado por Deus. Mas na verdade ele não sofria o seu próprio pecado, mas ele carregava o pecado do mundo. Ele não era castigado e humilhado por sua própria culpa, mas para nos livrar da culpa eterna. Ele carregava nos ombros nossas dores, assumiu as nossas enfermidades. Por isso, ele fará justos inúmeros homens. Eu vim para que todos tenham vida, disse Jesus. Ou, na cena da instituição da Eucaristia, ele diz: eis o meu corpo dado, eis o meu sangue derramado para o perdão dos pecados, para que todos possam viver. Minha carne dada para a vida do mundo. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, celebrar a Sexta-feira da Paixão é olhar para esse Deus que nos ama sem limites. A primeira palavra que talvez resume a cruz é o amor. O amor que é capaz de amar mesmo aqueles que estão lhe fazendo mal. O amor que é capaz de esquecer
a si mesmo, de humilhar-se, de negar-se para cuidar do outro. Mas ao mesmo tempo, parece que nós encontramos aqui uma fidelidade, que talvez seja outra palavra que resuma o mistério de Cristo. Fidelidade à aliança, fidelidade ao projeto, fidelidade ao Pai. Amor e fidelidade é o que também Deus espera de cada um de nós. Vamos ouvir mais uma canção e já voltamos para buscar compreender um pouquinho essa paixão de Cristo na paixão dos pobres e sofredores. Ela nos fala a verdade e também ensina como caminhar. Muito bem, queridos ouvintes, estamos com a nossa programação especial, hoje, sexta-feira da Paixão, e quero convidar você a participar conosco logo mais, às 15 horas, a nossa matriz Santa Luzia, a celebração da adoração da cruz e da morte do Senhor. A ação litúrgica, que hoje nós não celebramos os sacramentos, mas esse momento muito importante de nós contemplarmos e adorarmos a cruz, aquela sobre a qual pendeu a salvação do mundo. Também, momento muito importante de, pela palavra de Deus, entrar nesse mistério da paixão e morte do Senhor.
E após a nossa ação litúrgica, às 16 horas, sairemos em procissão pelas ruas das nossas comunidades para rezar, celebrar a Via Sacra. Momento de piedade, de fé, momento de também escutarmos um pouquinho os gritos e os lamentos de nossos irmãos e irmãs. Não podemos pensar a paixão de Cristo isolada da paixão dos pobres e sofredores. Não podemos pensar a paixão de Cristo apenas como um ato preso ao passado. Não. A liturgia é memorial. E pelo Espírito Santo, ela é vida. O que acontece na liturgia, de alguma forma, toca o nosso existencial. Por isso, querido irmão, querida irmã, pensar a paixão e morte do Senhor é escutar os gritos, os lamentos. Quando escutamos Jesus na cruz, clamando ao Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Sim, Jesus foi abandonado na cruz. Seus amigos mais próximos negaram, traíram, fugiram. Basta lembrar Judas, que o traiu com um beijo. Basta lembrar Pedro, que disse por 3 vezes que nem conhecia aquele homem. Basta lembrar que ao pé da cruz, apenas algumas mulheres estavam lá. E o discípulo amado. Todos fugiram. Então, na cruz, Jesus foi abandonado pelos amigos. A multidão que seguia Jesus, que aplaudia Jesus, começa a gritar, crucificam. E da cruz ficava de longe assistindo o que estava para acontecer. Quantas vezes isso continua acontecendo? As pessoas ficam de longe, nós ficamos de longe, assistindo o que vai acontecer. As autoridades responsáveis por fazer justiça, por defender a dignidade das pessoas, armam um complô, um falso julgamento e julgam e condenam Jesus à morte, de modo que Jesus foi abandonado pelos amigos, pelas multidões, pelas autoridades. E ele se sente sozinho na cruz. Mas ao mesmo tempo que Jesus grita, meu Deus, por que me abandonaste? Ele grita também um grito de fé e confiança. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O abandono de Jesus é o abandono dos pobres. Quantos pobres que não se sentem seguros, não têm uma garantia de saúde, porque não podem pagar um plano de saúde. E a saúde pública nem sempre lhes dão segurança. Não tem uma garantia educacional, porque as nossas escolas públicas nem sempre funcionam. Não tem uma garantia de seguridade, porque quase sempre a nossa segurança
nos deixa mais inseguros. A segurança pública não funciona. Mas não é apenas os órgãos públicos. Quantas vezes os pobres são abandonados, até mesmo pelos amigos. Quantas vezes o idoso enfermo é abandonado pela própria família. Quantas vezes o jovem que caiu nas drogas, criminalidade, na enfermidade, é abandonado pelos amigos, pela própria família. Quantas vezes você e eu já experimentamos que na dor falta-nos solidariedade. Por isso que Jesus, lá no julgamento final, ele vai lembrar que o critério do julgamento de Deus não será o culto, não será a boa moral, mas será a caridade. Estive com fome, me desse de comer. Estive com sede, me desse de beber. Estava preso, doente, visitaste-me. Era peregrino, estrangeiro, migrante, me acolhestes em sua casa. Senhor, quando foi que te vimos assim? Todas as vezes que fizestes isso a um dos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Portanto, querido irmão, querida irmã, celebrar a paixão de Jesus é escutar mais uma vez esse grito de abandono. É não se fazer surdo diante de tantos gritos que hoje continuam ressoando. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas nesse grito, nós encontramos também um grito de denúncia, pois mataram o justo, condenaram o Filho de Deus. Uma denúncia contra os poderes corruptos, uma denúncia contra uma hipocrisia religiosa, uma denúncia contra aqueles que pensam que pelo poder e pelo dinheiro podem fazer o que quiser do outro. Também na cruz encontramos a resistência. Cristo carregou a sua cruz até o Calvário. Foi levado a matadouro como um cordeiro a ser abatido, mas não abriu a boca. Não que Jesus não resistisse, resistiu. É a resistência dos pobres, que no silêncio continuam acreditando na vida. Na cruz, encontramos o grito de esperança. Pois se o mundo nos abandona, Deus está ao nosso lado. E se Deus está comigo, Ele vai me salvar da morte. Por isso que na cruz já encontramos a ressurreição. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali não foi o último ato de Jesus como desistindo de viver. Não. Foi o grande grito de confiança no Senhor.
Em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos confio a minha vida. Em tuas mãos, Senhor, coloco a minha confiança. É o nosso grito de esperança diante de tantas situações hoje que também nos levam a sentir a dor do abandono, o sofrimento e quantas vezes assumindo a causa dos outros. Quantos mártires, perto e longe de nós, que, friamente falando, não precisavam arriscar suas vidas, mas fazem por amor e por fidelidade. Amor às pessoas, amor à vida, fidelidade àquele que nos chamou. E já sabemos a história de Jesus. Ele foi resgatado da morte. Também nós. Quando acreditamos, quando amamos até o fim, quando somos fiéis ao projeto do Senhor, Deus é justo e não nos deixará abandonados. Ele vai nos salvar da morte. Ele está conosco na resistência, Ele está conosco nos animando, nos consolando, nos doando a vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, quem sabe pudéssemos, nessa sexta-feira da paixão, olhar um pouquinho para a nossa vida. Como tenho vivido as minhas cruzes, os meus sofrimentos? Olhar um pouquinho para o outro, como tenho feito-me solidário com a dor, com o sofrimento do outro. Tenho sido sensível, compassivo, misericordioso? Tenho tido coragem de tocar nas chagas de Cristo, no outro? Ou eu tenho tentado ser cristão, mantendo uma certa distância dos pobres e dos sofredores? Talvez fica bem celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Na paixão, morte e ressurreição dos pobres e pecadores. Vamos ouvir mais uma canção? Já já voltamos para continuarmos a nossa programação especial da Sexta-feira da Paixão. Chegando o mundo sem amor, o sol e a luz
Muito bem, querido irmão, querida irmã, estamos com a nossa programação especial da nossa Sexta-feira da Paixão, aqui no nosso Fé e Vida, na Rádio Verona, também pelo canal do YouTube. E quero reforçar o convite para a nossa Via Sacra logo mais, 15 horas, ação litúrgica e adoração da cruz na Matriz, Santa Luzia, e depois, 16 horas, a nossa Via Sacra pelas ruas das nossas comunidades. A nossa juventude preparou-se bem para esse momento, com as encenações, reflexões, querendo fazer um caminho de fé e de espiritualidade nesse momento tão especial da nossa liturgia, claro, da nossa vida cristã. Também a nossa rede solidária está com o seu bazar solidário do dia 23 ao dia 30 de abril, das 15 às 17 horas. No domingo, dia 24, pela manhã, das 8 às 11 horas. Então teremos muitas roupas com preço bem acessível e lembrando também que teremos roupas brancas para quem gosta de usar no mês de maio. Né? Temos o apoio aqui da Rádio Verona, que celebra os seus 25 anos, né? 25 anos de Boa Nova no ar, né? E queremos convidar a você a comprar bem, porque compra por preço acessível, roupas num estado de conservação muito bom, se veste bem, claro, e ainda ajuda alguém, porque todo o lucro desse bazar é revestido para as famílias acompanhadas pela rede solidária. Portanto, é um modo de também nos fazermos solidários com a paixão, com a fome, né, dos pobres, dos sofredores. Venha, participe, se envolva conosco. Nosso bazar solidário do dia 23 ao dia 30 de abril. Portanto, querido ouvinte, querido irmão, querida irmã, a nossa Páscoa solidária, que aconteceu no sábado passado, nós queremos agradecer a nossa rede solidária por esse trabalho tão bonito, e é um modo concreto que a nossa rede solidária tem trabalhado em nossa paróquia para não deixar a nossa liturgia, a nossa espiritualidade, o Evangelho, ficar apenas no discurso. Queremos tocar as chagas de Cristo. Queremos nos fazer próximos dos gritos dos sofredores. Venha, participe conosco dessa nossa missão de sermos uma igreja solidária, de sermos uma igreja compassiva. E Maria, a nossa mãe, aquela que ficou de pé aos pés da cruz, que teve o seu coração transpassado pela dor, pelo sofrimento, que se faça também a nossa companheira nessa viagem da vida, que se faça solidária com tantos filhos e filhas que continuam sofrendo a paixão e continuam sendo crucificados por uma economia que não coloca a pessoa humana no centro, mas coloca o lucro acima da vida. Que continuam sendo crucificados pelo abandono de tantos irmãos e irmãs, que ama mais pela utilidade do que pelo amor ao outro, pelo outro. Que Maria se faça mãe de tantos pobres, oprimidos, que hoje continuam gritando: meu Deus,
por que me abandonaste? E que nós sejamos solidários, sejamos esta presença de Deus entre os mais pobres, entre os sofredores, para que ninguém se sinta abandonado por Deus. Rezemos a oração do anjo. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As almas dos fiéis, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Anjo de Deus, que por divina piedade sois minha guarda e proteção, iluminai-me, guardai-me, dirigi-me e governai-me. Amém. Querido irmão, querida irmã, queremos reforçar aqui a nossa programação da nossa Semana Santa. Hoje, 15 horas, a nossa ação litúrgica, adoração da cruz. 16 horas, a nossa Via Sacra pelas ruas. Amanhã, Sábado Santo, dia de silêncio, de meditação. À noite, a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. E queremos celebrar com todas as nossas comunidades, iniciando com a celebração da bênção do fogo às 18 horas. Começamos às 18 e continuamos com a nossa Santa Missa e contamos com você. Venha participar conosco. Sexta, sábado, a nossa Vigília Pascal e domingo, horário normal em nossas comunidades, celebrações em todas as comunidades. Na Matriz, 7, 9 e 19, Comunidade Santa Cruz, 7 da manhã, Comunidade Santa Terezinha, às 17 horas. Sua presença é muito importante. Contamos com você. E desde já, desejamos uma feliz Páscoa. Quem é crucificado com Jesus, pela morte de Cristo, fomos resgatados. Pela sua ressurreição, a vida renovou. O Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Você acabou de ouvir programa Fé e Vida.